Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu trago informações diferentes. Pois é, eu sempre começo o vídeo dizendo: eu sou Chay Barbosa, psicóloga clínica, e falando aqui do canal. Aproveitando, se inscreva, toda terça-feira tem vídeo novo. Eu sempre falo isso. E falo que eu sou Chay Barbosa, psicóloga clínica. Então, nesse mês, agora no início do mês, esse mês que eu faço aniversário, eu quis trazer informações sobre 5 fatos sobre mim. Então, 5 fatos que não está exposto aí na minha fala, né? Não está exposto na minha apresentação. E eu quis trazer para compartilhar um pouquinho de mim com vocês. Então, o primeiro fato é: a psicologia não foi a primeira faculdade que eu me formei. Eu fiz uma primeira faculdade, pedagogia, iniciei, me formei, não trabalhei na área, não era minha área de interesse. A minha área de interesse sempre foi a psicologia, mas como eu não pude fazer inicialmente, foi o que eu encontrei de estratégia, né, para fazer uma faculdade, para ter uma formação, para então eu conseguir fazer a psicologia, né? No momento que eu pudesse fazer a psicologia, eu ia fazer. Então, não foi a minha primeira formação. Então, a psicologia é a minha segunda formação. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato que os que estão aí no dia a dia, que são mais íntimos a mim, estranham um pouco quando eu falo: eu sou tímida. Sim, sou tímida e muito tímida. Por exemplo, para eu fazer esse projeto aqui, né, de ter o canal, de gravar os vídeos, de encarar tudo isso, levou-se muito tempo. Justamente, né, pela vergonha, né, de me expor, de ter que fazer, de gravar. E também associado a isso, a timidez, era o fato, né, de eu querer sempre as coisas muito perfeitas. Então também eu tenho um grau de exigência, então associado aí a vergonha e a timidez, né, então fez com que esse projeto demorasse um pouco. Então, o segundo fato é: eu sou tímida. E os que me conhecem, né, na verdade, não até brincam, para, mas é justamente isso, né? Porque eu consigo ter uma maior abertura com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço, assim, eu tenho a tendência de me fechar, de ser assim mais, fico mais na minha, mais fechadinha, mais quietinha por conta da timidez. Terceiro fato é a abertura a novas experiências. Eu adoro conhecer, né? Eu tenho eu tenho essa facilidade, a abertura a novas experiências. Por exemplo, né? Eu trago esse fato. Eu adoro viajar. Adoro conhecer lugares, as histórias dos lugares, né? As histórias das pessoas. Eu gosto de conhecer as pessoas. Gosto de, nesse lugar novo, conhecer a comida local, de comer coisas novas. Então eu tenho uma abertura a novas experiências alta. Então essa característica eu trago muito, né, para a questão da viagem. Adoro ir a lugares novos. Assim, se eu pudesse, né, se o nosso tempo permitisse, eu estaria viajando sempre, assim, né? Mas a nossa agenda, né, não comporta. Quarto fato sobre mim: eu tenho uma conscienciosidade muito alta. O que quer dizer isso? Eu levo os meus projetos, eu levo a minha parte profissional muito a sério. E muitas vezes, né, por muitos anos ao longo da minha vida, eu coloquei o meu profissional
E quando eu falo profissional, também os meus estudos, que eu encaro os meus estudos como a minha parte profissional. Então, o meu profissional, os meus estudos, o meu trabalho, eu coloquei por muitos anos em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho um esforço por realização muito alto. Então, se eu coloco um objetivo, se eu coloco uma meta e falou desse objetivo, dessa meta no trabalho, aí que eu vou buscar mesmo, aí que eu vou cumprir, né? Porque eu tenho como um valor na minha vida muito alto o meu trabalho, o meu conhecimento, né? Então, isso tem uma parte muito grande na minha vida. Eu tive que aprender a flexibilizar e aprendi com muito custo, o que acontece com todos nós, inclusive você, tá aí me escutando, que já foi meu paciente, que é meu paciente, ou né, que é paciente de algum psicólogo, né, que acha que a gente não tem, né, as nossas imperfeições, que não tem os nossos problemas que a gente lida. Então eu tive que aprender a flexibilizar muito em relação a isso. Por exemplo, quando eu tive o meu filho, o Joaquim, né, onde eu tive que flexibilizar o que estava em primeiro lugar. Então eu tive que aprender a manejar, a lidar com, poxa, tem outras coisas que também são importantes, que também me fazem muito bem e que também estão associados a um valor que eu quero levar para a vida, como por exemplo, a família. A família é um valor muito, muito importante para mim. Então, quinto e último fato sobre mim tem a ver com conhecimento, então, né? Falei da conscienciosidade, então coloquei aqui o conhecimento como um último fato para eu falar. Conhecimento para mim é muito importante, como eu já disse, está dentro dos meus valores e não só, né, como adquirir conhecimento, ter conhecimento, mas principalmente conhecimento para mim tem que ser compartilhado, tem que ser partilhado, tem que ser distribuído, tem que ser vivenciado por todos, por muitas pessoas. Conhecimento só para mim, conhecimento só comigo, não serve de nada. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de envolver pessoas, eu gosto de partilhar aquilo que eu descobri, aquilo que eu li, aquilo que foi. Falei, nossa, né? Aquilo que, por exemplo, eu leio ou que eu aprendo com o outro e falo, poxa, eu não sabia disso, eu já quero passar para frente, eu quero ensinar, eu quero mostrar isso para as outras pessoas. Então, conhecimento para mim precisa ser partilhado com muitas pessoas. Acho que isso, né, então ajuda quando eu gosto de dar aulas, eu gosto de dar supervisão, gosto de estar em grupo, né, que eu tenho muitas parceiras aí, gosto de estar em grupo e trocar esse conhecimento. O que eu não sei, eu posso e vivo aprendendo, e o que eu sei, o que eu aprendi, eu quero mostrar logo, eu quero compartilhar logo. Se eu recebo algum documento ou alguma coisa nova, ou algum livro novo, eu não fico comigo, né? Não guardo para mim, não é segredos, sete chaves. Isso tem que ser partilhado, né? Acho que eu falei 5 fatos. Falando do conhecimento, acho que então um sexto, um extra aí ainda sobre o conhecimento, eu sempre lido com eu não conheço muita coisa, eu não conheço tudo, eu ainda preciso aprender muita coisa, então eu tenho essa busca por aprender sempre, e eu aprendo com todo mundo com quem eu converso, independente de quem seja. O outro sempre tem algo para nos ensinar. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dos meus fatos, algumas características
que eu quis trazer para vocês. Eram 5, colocamos um extra aí. Então, espero que vocês tenham gostado e depois comentem aqui quais são os fatos ou quais são as características que vocês gostariam aí de trocar comigo. Um beijo!